Olá, meu querido formando, né, estudante de medicina veterinária, ou você que já é profissional, meu colega, minha colega já atuante na medicina veterinária. Putz, que prazer gigante poder estar aqui com vocês. Parabenizá-los de alguma forma, porque essa decisão que vocês tomam de poder vir assistir o nosso conteúdo, acho que tem muito a ver com a vontade que vocês têm de realmente se tornar parte da elite, né, desses profissionais médicos veterinários que realmente sejam mais bem pagos no nosso mercado, mais bem valorizados. Não é que eu traga o santo graal e nem que eu vá resolver todos os seus problemas sem a sua ajuda, porque a responsabilidade realmente está nas suas mãos. Mas eu tenho ampla convicção de que as habilidades que eu vou conseguir te ensinar nesse evento, que eu diria que é um evento poderoso, por ser um evento gratuito, ser um evento que eu já atingi uma fase da minha carreira que eu tenho muito compromisso social de elevar a categoria da medicina veterinária para algo que eu consegui conquistar. E a profissão me deu tudo que eu tenho hoje, sem eu ter tido nada de graça no meio desse caminho. Então eu tenho certeza que eu consigo te ajudar a alavancar seu trabalho, que muitas vezes você pode estar sentindo que está mal remunerado, para que você atinja realmente a condição de cobrar por horas bem mais caras e ser um cara, uma pessoa mais cobiçada no nosso meio profissional. Essas habilidades realmente elas são poderosas e são raras, né? São poucos os médicos veterinários que realmente dominam essas habilidades para deixar suas agendas totalmente lotadas nos horários possíveis para o trabalho e que consigam mesmo assim ter o seu horário de descanso, o horário da sua família, pode te dar o luxo de trabalhar menos horas, viver mais realmente sua vida. Acho que você quer ter a agenda lotada, mas não quer fila de gente mal atendida, insatisfeita, né? E que realmente ainda não te valorize como profissional. Então pode parecer muito surreal essa história de ficar correndo atrás desse monte de habilidade, mas foi assim que eu realmente consegui me tornar um dos médicos veterinários da minha especialidade mais bem pagos, mais bem valorizados em toda a América do Sul. Então eu tenho muito orgulho disso porque foi a minha profissão que é tão linda, a sua profissão de médico veterinário, que nos deu essa missão nobre de salvar vidas, né? Que me permitiu fazer isso. Então a gente pode sim ser capaz de resgatar a felicidade das pessoas e saber exatamente o que fazer numa hora difícil. Essa não é uma especialidade das mais simples, porque do ponto de vista emocional exige demais, do ponto de vista físico exige demais, do ponto de vista técnico exige demais. E no curto prazo não é a que paga melhor. Então você pode se perguntar às vezes, por que eu vou me meter com um paciente grave? Porque é uma especialidade que, se você aprender a construir ela do início até o fim, no longo prazo pode te trazer para esse nível que eu pelo menos considero de extremo conforto ao longo do caminho. Mas eu sei que infelizmente, a realidade é que a grande maioria dos médicos veterinários trabalham durante cargas horárias que são desumanas, né? O nível de sobrecarga, que eu também já passei por ela e sendo extremamente mal pago, mal valorizado, vem muito do mau preparo que a gente teve na graduação. Não adianta jogar a responsabilidade totalmente nas faculdades, porque os currículos de medicina veterinária no Brasil são considerados generalistas. Quer dizer, você tem menos de 1 a 5% do currículo, dependendo da faculdade, totalmente voltado para a especialidade de pequenos animais, e quem diria o que é a parte da especialidade para animais graves. Muito pouca formação. O caso, isso é tão alarmante, esse evento que vai da má formação do médico veterinário até a sobrecarga de trabalho para justamente o ponto onde você foi menos treinado, que a gente entrou numa epidemia de depressão e suicídio entre os médicos veterinários que colocou a nossa profissão numa situação deplorável ao longo desses últimos anos. E realmente os colegas que mais sofrem são aqueles que estão envolvidos na especialidade, que trabalham com a internação de certa forma. Então, se você observa, por exemplo, vaga de concurso público, também tem discrepância, seja salarial, né, em nível municipal, estadual e federal, e seja entre profissões. Então a gente se coloca numa situação onde você encontra de repente vagas aí, claro, para médicos humanos que vão passar dos R$ 10.000 de média para encontrar vagas para medicina veterinária de R$ 1.400, R$ 1.600. Quer dizer, por que isso acontece? Né? Por que eu tenho vagas de outras profissões, mas principalmente a medicina humana, porque os médicos também são prescritores, né? Eles cuidam do doente do início ao fim, diagnóstico, ação de prescrição, tomada de decisão de procedimentos, e com os animais o médico veterinário faria a mesma coisa. Então você pensa, por que um médico humano ganha o dobro do que eu, numa situação, por exemplo, de um concurso público, para assumir funções aí voltadas para
para a saúde pública de alguma forma. Quer dizer, por que as duas profissões são tão nobres? As duas são colocadas como saúde única, né? A gente cuida, inclusive, da saúde pública, a gente é responsável pela saúde humana, de certa forma, mas a discrepância de valorização da sociedade e mesmo dos concursos ou dos hospitais e clínicas que a gente consegue ver no nosso país é de se perguntar se isso é justo. Então, assim, acredita em mim no que eu vou te dizer, porque faz parte um pouco da minha história. Depois que eu comecei a adquirir essas minhas habilidades voltadas para esse nicho, me preparei mais para a medicina intensiva. Lembrem-se que em 2003 eu ajudei a fundar a Sociedade Brasileira, eu me formei em 1997, quer dizer, 6 anos depois eu estava envolvido politicamente, tentando criar um movimento onde a especialidade fosse reconhecida. Depois eu fui ajudar o grupo todo até o Conselho Federal reconhecer a medicina intensiva como especialidade, ou seja, não foi só a parte técnica que me trouxe aqui, foi um grupo de pessoas e um movimento realmente político, um movimento que envolveu a elevação da qualidade da profissão para tornar a especialidade reconhecida, para que eu pudesse em algum momento também ajudar a gerar aquele movimento de produção de especialidade rica, né, com titulações oficiais pelo Conselho Federal. Então, quando eu atingi esse nível, hoje eu converso com colegas da medicina humana, muitos olham e falam, caramba, realmente vocês atingiram, né, a elite da veterinária atingiu a elite da medicina humana em muitas situações. Quer dizer, hoje eu me lembro bem de uma história conversando com um colega da área de cirurgia humana, né? E a gente conversando sobre valorização, remuneração, né? E ele falou, cara, putz, se eu soubesse que eu poderia ganhar isso que você ganha hoje com veterinário na medicina humana, provavelmente eu teria escolhido veterinário, entendeu? Assim, eu acabei fazendo medicina por pressão da minha família, etc. Mas, putz, eu acho que eu poderia ter me dado bem na medicina veterinária. Então, é um cenário um pouco ao contrário do que a gente costuma ver, principalmente na época que eu entrei na faculdade, lá pelos anos, né, final da década de 90, onde muitos dos veterinários que estavam ali naquele meu grupo daquela época, que estão indo aí para 30 anos de formado, 25 anos de formado, tinham essa escolha entre a medicina humana e a veterinária, não passavam no vestibular de medicina e eu fazia veterinário. Hoje, acho que o momento de escolher a profissão está bem diferente. Então, eu deixo uma pergunta aí para você. Você acha que realmente esse processo todo, bom, antes de você escolher veterinário, quais foram os motivos que te levaram a estar aqui? Né? Foi só a paixão pelos animais ou foi a paixão por pessoas também? Foi a vontade de melhorar a saúde humana e animal ao mesmo tempo? Quando você caiu na faculdade, você acha que a sua faculdade te preparou para situações que você está vivendo hoje ou você que está estudando aí? Você está terminando o seu curso, você já passou pela preparação completa de como atender um paciente na emergência, estado crítico mesmo para a sua rotina? Você que está aí de plantão já, seja como estagiário, como auxiliar, como veterinário formado, acabou de chegar uma emergência aí para você. Um paciente grave está chegando aí, você está pronto? Presta atenção, a família está chegando aos prantos, gritando, pedindo, implorando para você, salva meu bicho, salva meu animal, salva meu filho, né? Que muitas vezes isso vai acontecer. Você consegue agir de uma forma protocolar numa situação tão delicada como essa, tão crítica, mas em pouco tempo, com o relógio correndo, e você com menos recurso, e às vezes sem o equipamento que você precisa ter na mão, você consegue converter a aflição de alguém em sorriso ou num choro de gratidão? É difícil treinar isso, né? Mas é possível, né? E eu tenho quase certeza que sua resposta é não. Eu estou aprendendo ainda, eu estou passando por isso, ou eu estou aprendendo com a prática. Quer dizer, cada vez que eu tomo um chute no estômago, eu me levanto e vejo o que eu preciso estudar e corro atrás. E você sabe que essa capacidade de converter, né, é uma das mais procuradas pelo mercado hoje. Conseguir criar relacionamento com as famílias no momento que o paciente grave dá a entrada. Eu fico muito triste de saber que eu não estou conseguindo ajudar o mercado com isso, da forma com a qual a gente gostaria, de escalar esse processo de oferta de médicos veterinários prontos para converter bem atendimentos catastróficos em momentos desastrosos do ponto de vista psicológico em relacionamento de longo prazo, em criação do que a gente chama de long time value, né? Ou o paciente ficar com você ao longo do tempo gerando valor, recomprando serviços, relacionamento com você ao longo do tempo. Então, realmente, na minha opinião, você deveria realmente criar uma dedicação, um foco máximo nesse tipo de habilidade que vai vir junto com aprender a lidar com frustração,
e, claro, com toda a parte técnica, né? A gente pega, infelizmente, na medicina intensiva, como eu disse, o pilar é técnico, é emocional e é físico. E a faculdade não te prepara para nenhum dos três, né? Você fica perdido sem saber por onde começar. Então, a ideia é essa, que você possa aproveitar esse momento que eu estou me dedicando para você, que eu estou doando meu tempo, para fica até o final, pô. Tenta assistir o conteúdo todo com calma, dá pausa, volta, anota, pega. Eu vou tentar segurar na sua mão aqui, mesmo que remotamente, e garantir que você vai terminar mais uma semana do paciente grave mais preparado, para ser um cara cobiçado, uma pessoa cobiçada pelo mercado, né? E eu tenho que ser sincero contigo, quer dizer, antes de eu me tornar referência de alguma forma em todo o continente, já viajei mais de 20 países por todo o mundo, oferecendo treinamento na área de medicina intensiva e medicina de urgência, e não só dentro do nosso ambiente hospitalar, né? Hoje produzindo também um trabalho muito legal junto a forças de segurança. Tive a oportunidade de ser convidado para instruir, né, membros de corporações como o Batalhão de Polícia do Exército, Departamento Penitenciário, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, outras forças de segurança, ajudando a construir todo o protocolo de atendimento pré-hospitalar, né, para aqueles cães de trabalho que estão ali no dia a dia da operação, trabalhando com pessoas que não são médicas veterinárias e dependem daquele animal muitas vezes para a sua vida e para te defender também. Então, o contexto do paciente grave ele vai desde ali daquele desastre pré-hospitalar, onde às vezes pessoas que não são veterinárias estão envolvidas e todo o caminho que vai ditar o protocolo desse paciente grave até chegar na UTI. Então, eu não sei se você que chegou até aqui já me conhecia antes, sabe a história um pouco aqui do Rodrigo Rabelo, um médico veterinário que se formou lá em 97 na UFMG, em Minas Gerais. Eu terminei meu mestrado por lá mesmo e depois fiz meus treinamentos em medicina de emergência e cuidados intensivos nos Estados Unidos com duas das pessoas mais importantes da especialidade no mundo à época, uma delas, o professor Dennis Crow, considerado o pai do trauma da emergência veterinária, e a chance de treinar com gente desse calibre me deixou num nível extremamente diferenciado para os demais. E depois poder fazer meu doutorado na Europa, na Espanha, morar fora por mais tempo ainda, me fez me ajudar muito, principalmente com o idioma, né, o castelhano, e a partir dali de 2004, 2005, adentrar esse mercado sul-americano, principalmente do México até a Argentina, e me tornar uma referência que ajudou, inclusive, a fundar a Sociedade Latino-Americana em 2007, onde eu fui presidente por 2 gestões e hoje comando o comitê de sepsi daquela instituição. Então, há anos eu venho ajudando milhares de médicos veterinários, né, a conseguir o valor que eles merecem, né, ser mais bem remunerado pelo trabalho que eles têm no Brasil. E a gente vem criando essas equipes, né? Então, lembra que eu falei para você sobre o momento, onde é que você está agora nesse momento, o que você está enxergando lá para frente? Eu também me lembro daquele momento que eu recebi meu diploma, né, meu diploma de graduação, meu diploma de mestrado, meu diploma de doutorado, meu diploma de titulado na especialidade de medicina intensiva e cada um desses momentos eu me perguntei, caramba, putz, e agora? Eu peguei meu diploma de graduação e falei, e agora? Né? E aí falei, vou correr atrás do que eu amo fazer e do que eu acredito que no longo prazo vai ser muito importante devido ao que eu enxergava na época sobre o relacionamento das pessoas com os animais. Lá em 97, falei, lá para frente vai ter gente aí bancando UTI, bancando ambulância, bancando tomografia. Na época, gente, não tinha nem ultrassom disponível nas clínicas todas, os laboratórios não eram laboratórios automáticos para todo mundo, era um negócio diferente. E eu fui enxergando isso. Quando eu terminei meu mestrado, o que eu posso fazer? Quando eu terminei o doutorado, quando eu fui para a minha titulação de especialidade, há 5 anos atrás, pode-se dizer que cheguei até o fim. Sou especialista titulado pelo conselho da minha especialidade, da minha profissão no meu país. Mas não, eu corri atrás de novo. Hoje eu estou melhorando a minha formação para atenção pré-hospitalar para as forças de segurança nacional, de alguma forma. Nesse meio do caminho, trabalhei mais de 5, 6 anos para minha formação na área de gestão. Gestão de negócios, gestão de pessoas, dentro de ambientes de alta pressão, de alta demanda, como é o caso da emergência. Então, eu simplesmente percebi que a cada momento, seja na graduação, era a faculdade, depois do doutorado, se era academia, se era a própria faculdade, se era o mercado em si, mas eu tinha um monte de disciplina ali para estudar, eu era forçado a estudar igual um maluco, eu tinha que passar em prova para conseguir esses diplomas, né? Mas eu percebi também que naquele canto, naquele momento técnico demais, se eu não tivesse ligado
em empreendedorismo, em gestão, na rotina, né, de como lidar com o paciente e me relacionar com pessoas ali, com o proprietário, com as famílias, a documentação necessária, quer dizer, eu vi que eu tinha que ter habilidade, de gerenciamento de pessoas e de processos, de estrutura, de alguma forma do direito, das leis, das resoluções que impactam no meu dia a dia, da economia, seja a economia do mundo, a macroeconomia, o que está acontecendo no cenário veterinário de alguma forma, e comecei a entender que essas peças se juntavam demais. E como milhares de estudantes, eu também fui rejogado no mercado a cada fim de formação que eu tinha, né? E eu não tinha, assim, ninguém nunca me deu a mão, tirando aí meus 2 grandes mentores, né, principalmente, quando eu falo de medicina intensiva, e um ou outro que me apoiou na minha formação ao longo desses 25 anos, dentro da medicina de emergência aqui no Brasil, ninguém me deu a mão para nada, eu tive que ajudar a construir isso, eu me virei, quer dizer, eu passei anos, atuei por clínica privada, depois fiz um primeiro negócio, trabalhava muito mais do que 100 horas por semana, recebia pouco e corria atrás, quer dizer, prejudiquei minha saúde em algum momento, acho que principalmente ali naquele meio de doutorado foi um negócio muito complicado, onde o burnout acabou me atacando ali numa época que nem tinha esse nome, né? A gente foi descobrir isso muito depois, quer dizer, eu não tinha tempo para nada, acabei ficando fora de forma, deixei de perceber que 1 quilo, 1,5 quilo todo mês, por 15 anos trabalhando assim, vão te dar 25 quilos, 20 quilos a mais na sua vida. Uma saúde ruim, uma alimentação ruim, horários de dormir equivocados. Então isso me custou muito caro. Mas ainda houve tempo para que, principalmente com o apoio da família, a gente pudesse perceber isso a tempo e também aproveitar essa situação e falar, opa, como é que eu vou consertar isso? Devagar. Assim como eu acabei estragando um pouco a minha saúde ao longo do tempo devagar, era importante também entender que eu não ia poder perder de repente 20, 25 quilos em um mês só, que eu ia ter que construir isso. E assim vale para a nossa formação, né? E eu vejo que é muito triste eu ter que lidar com a realidade dos meus colegas no mesmo nível, quer dizer, gente querendo em algum momento levar a veterinária para fazer a conquista, né, de repente o seu primeiro milhão pode ser seu objetivo, ou simplesmente de ter uma casa sua, ou de ter um bom patrimônio, de poder criar sua família trabalhando normalmente, de maneira digna, né? Então, eu tenho que me perguntar sempre até onde é justo essa sobrecarga. Será que todo mundo tem que passar um pouco pelo que eu passei em algum momento? A nossa profissão é tão nobre, né? E a gente aqui se matando para sobreviver. Então, eu acho que essa primeira fase da nossa conversa envolve muito o fato de que eu nunca fui uma pessoa conformada, né? E mesmo sofrendo e quebrando a cabeça, não vou dizer que eu cheguei no fundo do poço, mas do ponto de vista mental, trabalhando às vezes 17 horas por dia, né? 5 vezes, 5 dias seguidos por semana. Então, eu tive uma rotina de 4 anos com plantões de 17 horas, mais plantões de 13 horas, ou seja, eram 7 plantões noturnos direto para folgar 7 dias. Isso acaba com sua rotina biológica. Depois eu fui para um outro trabalho onde eu fazia, pasmem, 30 plantões de 24 horas seguidos e depois eu folgava o outro mês, né? Então era um negócio alucinante, né? Era um negócio muito complicado seguir essa rotina para poder tentar ganhar alguma coisa com a nossa profissão. E eu percebi que realmente não precisa fazer dessa forma. Eu acho que a habilidade de ouro nossa, o que vai nos diferenciar do mercado, é aprender a lidar realmente com as pessoas de uma maneira divertida dentro do desastre. É ver um paciente grave e respirar bem, não com aquele retorno tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Ai, meu dia está horrível porque mais um paciente com um cliente gritando e dizendo que não tem recurso, etc. Não. Isso faz parte do seu jogo, faz parte do game que você escolheu. Não é responsabilidade sua nascer sabendo, mas é aproveitar esses momentos para aprender. Você não pode se sentir culpado de não saber aquela situação extrema, mas a partir do momento que você está aqui me escutando de alguma forma, é sim sua responsabilidade sair daqui e mudar esse cenário de que mais de 90% dos médicos veterinários que eu conheci e conheço ao longo desse caminho simplesmente não sabem lidar com um animal na beira da morte, né? E não ter essa habilidade custa caro demais, vai te custar caro, saúde, mental, o físico, né? Então, além de tudo, quer dizer, tirando esse momento que envolve o técnico, a habilidade física, emocional, não se esqueça, a gente está num momento aí que uma pancada de profissional vem sendo acionado juridicamente pelos seus atos, quer dizer,
e simplesmente porque ficaram paralisados num momento grave. O cliente percebe, fala, você não fez nada, pô, meu animal estava ali morrendo e você não sabia o que fazer. Muitos que eu já vi ficaram até com má fama na sua região ali, alguns fecharam clínica, conheço profissionais com 50, 55 anos de idade, com mais de 30 anos de clínica, fecharam as portas, porque levaram um processo por causa de uma emergência e não souberam se posicionar. Você imagina a dor de alguém perder um animal por uma simples inoperância, quer dizer, uma imperícia de alguém que poderia ter com alguma facilidade revertido aquela situação. Então, eu pergunto como é que você se sentiria com um parente seu num pronto-socorro humano, se você visse, ou claro, o seu próprio animal, se fosse o caso, você percebesse que aquele erro, aquela imperícia, aquela inoperância, aquela paralisação, porque estava na mão errada, né? Então, quando eu busquei especialização em medicina intensiva, foi com o objetivo de, eu quero converter essas situações de beira de morte em vida. Ou ter certeza para aquela família de que eles tentaram tudo, e a gente tentou tudo com o recurso que a gente tinha naquele momento, que a gente foi ao mais profundo limite das nossas condições técnicas daquele momento, e que todo mundo poderia dormir com a cabeça no travesseiro de maneira adequada. Então, eu posso te dizer que assim, você não precisa encher sua carreira aí de currículos com 500 mil cursos, e não é só isso, você precisa absorver a questão dessas habilidades. Mas não tem que se preocupar, porque a ideia da Semana do Paciente Grave sempre foi essa. Eu vou tentar te trazer isso à medida desses próximos 4 encontros que a gente vai ter. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, e eu vejo o resultado disso, seja no nosso time aqui do Intensivete DF, no nosso time do Intensivete Saúde Digital na telemedicina, como que é bonito você ver reportes de clientes elogiando o seu time, gente que converteu assim momentos tristes, choros aflitos, né, em sorriso, num presente, naquela sacolinha de bombom com um recado para a equipe, obrigado por ter cuidado do meu animal. E mesmo às vezes com a morte tendo sido o desfecho final. A gratidão dessas pessoas são realmente os nossos grandes certificados que a gente deveria deixar na nossa parede. Então, organizando a minha rotina, organizando a clínica, tendo vários negócios, aprendendo a lidar com essas pessoas, eu realmente acho que eu posso ajudar vocês a melhorar essa habilidade, porque foi principalmente isso que me colocou no ponto que eu estou hoje. E eu posso dizer de alguma forma que eu fico muito feliz de ter visto o início da minha carreira com 6, 8 reais a hora. Eu cheguei a trabalhar por 6, 8 reais a hora, dando aula em faculdade, depois trabalhando em clínica também, e hoje, para boa parte dos meus projetos, quando eu estou envolvido em alguma coisa onde as pessoas enxergam o meu valor, esse valor se multiplicou por praticamente 500, 600 vezes, né? Então eu estou falando de algo próximo de R$1.000 a hora para muitos projetos. Então não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso num plantão, né? Ninguém vai pegar um plantão de 12 horas e ganhar R$12.000, porque o plantão é um momento diferente da sua carreira que você não pode pensar só nisso. Nós vamos discutir isso ao longo desse caminho, mas é importante perceber até onde você pode chegar. E presta muita atenção no que eu vou te ensinar agora, porque quando a gente discutir a Semana do Paciente Grave, você vai perceber que a base técnica, a base jurídica, a base emocional vão criar um contexto onde você vai se tornar uma pessoa extremamente poderosa, com um escudo na sua frente, uma defesa mental, uma defesa física, para se tornar um veterinário de elite. Pode ter certeza que no final desse conteúdo você vai ter condição de avançar um passo nas suas escolhas, e eu tenho certeza que você vai gostar também de todos os benefícios que eu tenho aí para mostrar para você. Então, quero ver. Bora aí para o nosso conteúdo técnico? Vamos começar aqui já já. Perfeito. Então, a nossa proposta, a gente dividiu o nosso conteúdo dessa Semana do Paciente Grave em 4 momentos, onde eu vou discutir com vocês agora um pouco da base técnica pura mesmo, sobre montagem de sala, protocolos iniciais que você tem que ter na mão. Em cima disso, você vai saber o que estudar para ser um bom técnico dentro da sala de emergência. Depois, nós vamos discutir um pouco sobre quais documentações e formulários são importantes você armazenar. Sejam aqueles que você vai conversar com o proprietário, as autorizações, etc. E como e quando consultar o seu advogado. Quer dizer, a importância do papel de um advogado para te ajudar o tempo todo no seu jurídico. A importância que tem um departamento dentro, por mais que você tenha um consultório, uma clínica pequena, ter suporte jurídico quando precisar desse suporte, e a importância do trabalho preventivo do advogado na sua vida. Quer dizer, porque no fim o advogado não está com você 3 horas da manhã no atendimento de emergência. Você tem que saber em que momento você vai chamá-lo, em que momento você precisa do suporte, de quais documentações você vai trabalhar.
No terceiro encontro a gente vai falar de suporte emocional. Como que a gente utiliza a comunicação no momento difícil. E a mesma coisa, o mesmo papel que o advogado tem, o psicólogo tem também no nosso suporte do dia a dia. Como construir esses protocolos, como usar a psicologia ao seu favor e como montar um time de suporte, de rede de apoio para vocês trabalharem numa condição melhor. O que nós vamos fazer no nosso quarto encontro? Pois o ciclo se fecha, a gente coloca um caso. Vamos discutir um caso mais grave ali e como foi esse movimento todo que envolveu documentação, envolveu suporte psicológico, a parte técnica, como aquilo aconteceu. Então, basicamente, eu sempre agradeço aos patrocinadores que colocam a gente dentro desse processo todo. Acho que eles nos ajudam a estar de pé, permitem que esse evento seja gratuito para você e eu sou obrigado sempre a agradecer eles com muito carinho, não esquecer que são eles que fazem parte da minha caminhada com vocês no dia a dia, tá bom? Mais uma vez eu recordo que a minha formação é uma formação já de praticamente 25 anos, aí nesse ano de 2022 eu estou cumprindo 25 anos de formado, muita coisa aconteceu na minha carreira e eu desejo que vocês consigam também levar a sua carreira ao máximo, no limite, para conseguir atingir o nível que você procura dentro da medicina veterinária, né? Quando a gente fala dessa base técnica, né, muita gente tem dúvida, né, do que eu faço, como é que eu monto a minha sala, como é que a especialidade se arma no sentido de produzir melhores resultados com as emergências. E a medicina de urgência, dentro da terapia intensiva e da medicina de urgência, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva Veterinária, a medicina intensiva veterinária no Brasil, ela está dividida em vários momentos, né? Desde o desastre, atendimento pré-hospitalar, passando aqui pelo pronto-socorro, que é o que nós estamos discutindo mais hoje, e chegando até a internação. Então, é muito amplo, é rápido, é dinâmico, é fluido. Eu preciso estar muito consciente do ponto de vista, de novo, mental e físico, para lidar com a incerteza, lidar com o caos. Lidar com o ambiente que está querendo fazer com que eu me equivoque. A emergência faz com que você erre, e eu tenho que estar preparado para isso. Mas eu tenho que lembrar que para estar preparado para o contexto, eu tenho que respeitar a teoria geral dos sistemas, né, do professor Dona Bedian, onde não é só de estrutura que a gente vive, nós estamos falando de um ponto aqui agora, que recurso físico, humano, material, recurso financeiro para assistência médica é importante, mas nada disso funciona se eu não tiver processos claros, descrever as atividades que vão envolver os profissionais em cada momento, criando padrão ouro para tudo que eu faço. E muitíssimo importante, que é algo que está melhorando agora, né? A gente tem sido pioneiro também nessa área, que é a área de buscar desfecho correto, de buscar indicadores médicos que repercutam na estratégia, nas decisões financeiras que você vai tomar no seu dia a dia. Então, importante entender que quando você fala qual é o meu objetivo como clínica, como consultório, como hospital, eu estou num bairro, eu estou inserido para ser referência na cidade, no estado, qual sistema que eu vou emplacar aqui? Eu estou 24 horas, não estou? Como é que é a minha internação? Eu tenho enfermagem, não tenho? Eu tenho cirurgia 24 horas? Quais equipamentos que eu tenho disponíveis, né? Eu já criei os processos para garantir esse tipo de fluxo. Então lembra, de certa forma, que quando você fala em emergência, ela começou antes da sua sala, antes do seu consultório. Ela começou lá na casa de alguém, começou na rua. E eu posso tentar definir os fluxos a partir do momento que essa campainha toca, que o paciente dá a entrada. A sala de emergência, ela acaba sendo ali uma foto de um filme que aconteceu com aquele paciente desde a casa dele até ele terminar na internação. Então, eu preciso garantir que a minha estrutura está correta, porque eu não posso depois ser contestado sobre qualquer tipo de negligência. Se eu demonstrar que os processos estavam bem descritos, eu mostrei que eu segui uma sequência e não fui imprudente. E principalmente dizer, olha, está aqui o meu resultado. Eu fui perito naquilo que eu fiz. Essa amarração, né, de estrutura, processo e desfecho, ela está muito ligada nas principais faltas éticas que aqui no Brasil você pode sofrer um impacto direto por não ter seguido essa ordem. Todo doente grave precisa de uma estabilização primária sem ter diagnóstico diretamente no momento. São pouquíssimas as exceções, a RCP é uma delas, e aquelas causas que fazem o paciente entrar em parada cardiorrespiratória naqueles poucos segundos, né? Vamos lembrar rapidamente do tamponamento, das hemorragias massivas, né? E do pneumotórax hipertensivo. Acho que são 3 das grandes situações que, juntamente com a causa da parada cardiorrespiratória, são basicamente 4 únicas causas diagnósticos que eu tenho que dar dentro da sala de emergência naquele momento.
Porque todas as 796 outras causas que você pode ter vão acontecer depois da estabilização do protocolo inicial. Então, para isso, você tem que ter fluxo, desde fluxo de arquitetura, entendendo que a sua sala de emergência deve estar bem localizada, e o ideal é que ela esteja localizada para que o paciente chegue pela recepção, seja muito bem atendido e direcionado para algum lugar que a gente chama de sala vermelha, ou, na verdade, como ambiente, né, de fluxo médico, a gente chama de sala cinza. A gray zone, o nosso purgatório. Quer dizer, é um lugar que eu ainda não tenho toda a documentação, não sei quanto recurso eu tenho para gastar, não sei se ele traz uma zoonose com ele, não sei se é, por exemplo, já aconteceu, se alguém levando um animal fake, dizendo que ele foi atropelado, mas na verdade aquela pessoa está querendo assaltar a sua clínica, quer dizer, é um momento de risco, né? Então a sala tem que estar conectada na recepção para ter todo o administrativo ali me dando suporte, conectado numa área cirúrgica, onde eu consiga já encaminhar o paciente ali rapidamente para suporte cirúrgico nas emergências que façam falta. Esse tipo de acesso. E claro, a parte de imagem. Então você busca quem? Você busca o melhor. Você busca pensar num ambiente desse. Essa é uma sala altamente preparada para esse tipo de situação, com todos os recursos para, inclusive, fazer as cirurgias rápidas de emergência da sala de trauma antes de eu levar para o bloco cirúrgico definitivo. Então, quanto vale fazer um leito desse, né? Hoje você pode variar provavelmente de 20 a 30 mil reais para colocar um leito desse de urgência de pé, até tranquilamente 300, 400 mil reais. Então você tem que pensar, ok, quantas eu vou atender? Qual o valor que eu cobro? E aí tem toda a estrutura econômica desse processo para você entender aonde ela está contextualizada dentro do seu hospital. Você tem um hospital de 1.000 metros, 2.000 metros quadrados, ou você tem uma clínica de 60 metros quadrados? Então tudo isso é importante para que o layout seja mais ou menos igual para todo mundo. Eu tenho uma área de chegada, eu tenho que ter um contato inicial com a recepção direciona diretamente para a nossa sala de atendimento, nossa gray zone. Ela deveria estar conectada com cirurgia, imagem, internação direta, apoio de farmácia, sempre perto da recepção. Então você aí vai poder fazer sua leitura, considerando essas premissas, de que a sua recepção esteja acessada de maneira fácil e bem comunicada com a sua sala. Né? Aqui no Distrito Federal a gente optou por ter entradas separadas, né? Então de alguma forma se o cliente chega para uma emergência, ele já tem uma ideia que a campainha que ele tem que tocar é da esquerda, não é da direita. Isso já mentalmente facilita muito para a gente, porque o cliente que entra por aquele corredor, ele acaba tendo uma noção de que o custo é diferente, as cobranças são diferentes, o fluxo é diferente de uma consulta eletiva entrando pelo lado das consultas normais, ou lado, vamos lá, da clínica, com a recepcionista atendendo, colocando uma fila de espera e fazendo cadastro, etc. Ou seja, você também tem que entender que esses fluxos têm que ser totalmente diferentes. Existem locais no Brasil muito bem preparados para poder receber animais encaminhados somente por esse motivo, somente animais graves. E, por exemplo, tendo salas de 30, 40 metros quadrados, como o Vet Support, por exemplo. Existem outros serviços especializados no Brasil, então beijão para a Andressa, sempre idealizadora dos primeiros serviços de encaminhamento de paciente grave do Brasil, mas você pode ter salas menores, então você tem hospitais tão bem montados como meu querido Roberto Lang, toda a equipe aí do Santa Mônica, em Curitiba, no Paraná, uma sala muito bem montada, com menos recurso, ou seja, não tem investimento de 200 mil reais aí, não precisa, mas uma sala que salva muito paciente porque está muito bem posicionada. Eu já trabalhei numa sala onde a gente brincava, né, que a sala poderia parecer meio desorganizada, mas o paciente não morria nela. A sala era toda aberta, né, era um canto ali onde as pessoas sabiam, era um espaço muito pequeno, mas que tinha tudo que era necessário. Então é importante entender que você precisa conhecer os equipamentos que estão ali, treinar exaustivamente para o seu espaço. Quer dizer, a partir do momento que eu fecho os meus olhos e eu coloco minha mão aqui para o lado, eu falo, ok, eu já sabia que meu laringoscópio estaria aqui, né? Ou que o meu botijão de oxigênio, minha bala de oxigênio estaria ali. É importante que você repercuta isso a cada chegada no seu plantão para não cair nas armadilhas clássicas da preguiça, da procrastinação, da falta de manutenção dos equipamentos. Porque, de certa forma, a gente não quer que isso aconteça numa gaveta de emergência. Eu quero que você tenha tranquilidade.
Então, é importante sim você assumir, mas eu só sou um plantonista. Olha lá suas habilidades de gestão, saiba liderar para cima. Você é apenas um plantonista, está começando, mostra seu valor para o gestor onde você trabalha. Fala, olha, estou sentindo que a gente está com alguns processos aqui que possam ser melhorados. Se eu se importa se eu assumir esse papel de organização da sala de emergência, eu gostaria de me especializar nessa área mais à frente. Quer dizer, tomem a responsabilidade para si. Não deixem sempre na mão de um gestor que muitas vezes não está preparado para entender a necessidade que esse processo tem. Não se esqueçam de que parâmetros muito simples não podem ser abandonados na emergência. Eu tenho que ter um lugar para posicionar, por exemplo, a minha balança no caminho. A gente lida com pacientes pequenos. Eu não posso atender uma emergência sem peso. Eu não posso atender uma emergência sem uma máquina de tosa com os seus acessórios corretos ali. Quer dizer, quando eu falo de carro de emergência, tem um pré. Antes do carro de emergência, do soro, do vasopressor, do sangue, do bisturi, quer dizer, eu tenho um preparo e não adianta, qualquer tamanho que você tiver, você vai precisar de uma boa balança e uma boa máquina. E protocolos. Protocolo serve para guiar você, menos experiente, a não se esquecer, a não ser imperito, a não ser negligente, a não ser imprudente, siga a ordem do que está na literatura. Podem ser pequenos, se a sua sala for menor, coloca num quadro bonito, faça uma apresentação correta. Podem ser gigantes como os nossos, com 1 metro por 1 metro, por exemplo, no fenótipo hemodinâmico ou no protocolo de RCP, ou mesmo no protocolo ABC que a gente está discutindo aqui. Então é importante que você consiga colocar na sua parede em qual ordem mínima que você gostaria que o seu time pudesse obedecer às 24 horas. Eu quero gerar padrão de assistência. E a gente sabe que é difícil manter equipes homogêneas 24 horas por dia. Por isso que também é importante que vocês se comuniquem. Tenham locais dentro da hospitalização de vocês, na sala de urgência, para fazer as anotações. Deixar ali o recado correto, que horário que aconteceu, qual era o paciente, quanto que eu gostaria. Tudo isso para que aí sim eu consiga trabalhar bem com o meu carro de emergência. Mas eu preciso de ter um carrinho de emergência desse? Olha, extremamente importante que ele esteja bem organizado. Aliás, recomendo que você tenha uma estação dessa na sua sala de emergência e uma estação dessa lá na sua internação, pelo menos. Porque são locais, principalmente, onde você pode ter eventos graves. Então, primeira gaveta ali está com meus medicamentos, pode ser uma opção. Eu posso colocar a parte de acesso vascular em segundo, assistência respiratória em terceiro e outros materiais embaixo. É uma opção, depende muito. Ou pode seguir uma ordem clara, uma ordem de gaveta A, segunda gaveta B, terceira gaveta C. Porque aí eu sigo meu protocolo ABC. Depende muito do tipo de carrinho que você está utilizando, né? No nosso carrinho, a gente já deixa o nosso cardioversor ali em cima, as gavetas estão divididas pelo protocolo ABC. Mas eu não tenho um carrinho super funcional. Dá para começar com algo um pouco mais simples, mas eu não gosto realmente de adaptar com nada. As coisas assim, fazer carrinho em maleta, esse tipo de coisa não me agrada, tá? E tem que estar organizado. Não adianta jogar 15 ampolas no mesmo lugar. Coloca 5 de cada, isso evita roubo, evita confusão, evita desvio de material, né? E sim, se você não tem carrinho e tem uma clínica pequena, ou tem uma sala onde você tenha pouco espaço, você pode trabalhar com espaço mais aberto e controlar aquilo de maneira sequencial. Então, às vezes sim, mais pode ser menos. O que eu não quero é confusão onde eu estou trabalhando, porque quando você fala em paciente grave, é isso aí que está acontecendo, né? É excesso de cabo, é coisa elétrica, é risco de acidente. E então, novamente, eu preciso de entender que eu tenho que repetir esse processo o tempo todo, porque é considerado uma atividade de risco. Eu diria que fazer um plantão é como pilotar um avião, como descer para um mergulho, como fazer algo mais complicado. Eu sempre preciso de um companheiro, não deveria fazer sozinho e deveria prever todos os materiais que eu tenho em uso. A tristeza que eu tenho muitas vezes quando eu vou visitar vocês nas clínicas, etc., é perceber que vocês confundem imprudência, negligência e imperícia com coragem, né? Com persistência, com cabeça durice, com teimosia. Mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Sabe que isso não leva você a lugar nenhum, te coloca no famoso risco de ruína. Você pode, com um erro, acabar com sua carreira e eu não sei se essa é a melhor forma de viver. Eu acho que é melhor a gente viver de uma forma preventiva, da forma correta, utilizando a lei como base, para a gente não sofrer esse tipo de intempérie. E foi isso que nos levou onde a gente chegou hoje.
O fato da gente ter o Intensivete como a primeira clínica veterinária acreditada da América Latina pela Associação Brasileira de Hospitais Veterinários traz esse espírito que eu estou levando aqui para vocês. É a prática, eu não estou aqui de gogó. A gente pega o processo, converte em algo que mostre que ele vai atingir excelência e que ele é replicável. Muitas vezes é interessante porque já foi um pouco a época... Opa, calma aí, Siri. Já foi a época, muitas vezes, onde eu ficava de plantão direto 12 horas na clínica, de segunda a sexta. Né? A carreira não é que vai só evoluindo, ela vai mudando de necessidades. Hoje, quando as pessoas falam, eu queria fazer estágio com você, falo, é difícil, porque meu momento de vida envolve vários projetos. Hoje a gente cuida da telemedicina remotamente aqui no meu escritório, aqui na minha residência, onde eu montei meu setup, onde eu posso ter qualidade de vida para poder trabalhar, onde eu consigo atender as pessoas, e aliás, eu sou muito mais eficiente, eu atendo várias pessoas da América do Sul inteira sentado aqui no meu escritório com um tempo muito mais curto. É uma mudança de forma de trabalhar. Mas eu também preciso de fazer meus atendimentos presenciais. Quando eu tenho um caso mais sério, eu vou até a clínica e resolvo. Eu faço as consultorias presenciais em vários hospitais, várias clínicas. Então, eu vejo casos com muita frequência no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, onde eu vou fazer as consultorias. Então, isso tudo muda a forma de trabalhar. Então, eu não estou num lugar só, eu não estou só na clínica o tempo todo. Mas então, por que vale a pena? Porque o Intensivete representa o espírito que a gente tentou colocar da emergência lá dentro. Se você for lá, não interessa quem é que está atendendo, a proposta é que os protocolos sejam seguidos, desde da doutora Tatiana Dourado, que é minha sócia querida, que me ajuda, colabora demais a manter aquilo de pé com o espírito Intensivete, sem ela nada disso funcionaria, e de todo o time que a gente tem no Intensivete físico hoje, de plantonistas, de coordenadores, que nos facilitam esse processo, onde as pessoas vêm lá fazer estágio e vêm porque que a gente tem acreditação, porque os processos são mantidos. E poder ver que a gente consegue hoje, né, com um nível de carreira já lá na frente, conseguindo ter construído um patrimônio com a medicina veterinária, poder levar o meu trabalho para devolver isso para a sociedade, é o espírito de novo. É o espírito do processo sendo replicado em qualquer lugar. Então, seja na nossa experiência lá com o Batalhão do Exército, da Polícia do Exército, qual tem um carinho gigantesco, de novo, todo o meu empenho, meu agradecimento, minha admiração a todo o comando que deixou essa homenagem para mim no ano passado, por causa desse treinamento. Eu fiquei muito, muito emocionado. Já depois isso abriu portas para outras corporações que a gente possa hoje trabalhar. Trabalho social, voluntário, onde eu estou devolvendo o que eu aprendi para a sociedade. Eu estou melhorando também a qualidade de vida daqueles condutores de animais operativos do dia a dia. É um negócio que eu jamais imaginei que eu pudesse cumprir com esse sonho que eu tinha e que de repente eu não poderia ter atingido a minha carreira se eu tivesse começado dali simplesmente do que eu sonhava em fazer. Mas hoje eu posso fazer isso de uma maneira mais confortável. Então não interessa onde você está, não interessa o que você vai fazer, interessa que o processo seja bem feito. E qual é o processo da emergência? Como que isso funciona? Basicamente, a gente segue o fluxo do ABC, que passa pela boa triagem, uma boa anamnese, a documentação correta disso e a percepção de que eu construí uma linha de reorganização orgânica do meu paciente com todas as disfunções que ele tinha, o meu protocolo ABC e um resultado que eu tinha ali na frente. Então, acho que vai ser interessante para vocês entenderem como que isso pode funcionar como um processo. Bom, comigo mesmo, te dando uma noção de como que isso pode funcionar. Então vamos lá, presta bem atenção. Então beleza, como o próprio Rodrigo falou aí, vamos começar o nosso hack de número 1, nosso truque de número 1. A abordagem do paciente grave quando ele chega. Será que você está acostumado a fazer seu plantão? Está lá quietinho, toca a campainha, ok? Você se levanta e vai lá fazer o primeiro atendimento. Você não tem nem ideia se a gente está falando de um paciente atropelado, de uma torção de estômago, é uma simples diarreia, foi só um vômito porque ele comeu uma lasanha a mais no jantar? Como é que você preparou a sua cabeça, o seu ambiente para poder atender do pior para o melhor ou do melhor para o pior? Por isso eu sempre digo que independente de quem venha, se você sempre se preparar tendo o ABC na sua mente, pode ser um vômito mais simples, pode ser a pior das situações. Você vai começar inspecionando via aérea, checando a boa respiração e vai para o C. Nós vamos discutir essa sequência daqui a pouco. De forma geral, quando o paciente é colocado na mesa e o proprietário dá a entrada, a primeira coisa que a gente faz é entregar a ficha do CAPUM para ele. Esse é o grande truque.
enquanto ele preenche o que aconteceu, o cenário, o contexto, depois alergias, passado pré-ex, as últimas refeições e as medicações que ele utiliza. Enquanto ele preenche a ficha do Capum, você consegue já dar a primeira checada no seu paciente. Então, como que a gente costuma fazer? Presta atenção. Eu me aproximo de frente, ok? Sempre vou agachar e tá no nível do meu paciente. Pô, professor, mas isso não é muito perigoso? Dá a distância correta de acordo com a forma que ele te recebeu. Você já sabe o animal que é mais agressivo, aquele que precisa de estar com a focinheira em ordem, com a contenção mecânica e às vezes até aqueles que você não consegue se aproximar e vai precisar de um protocolo de sedação rápida, que já já vem para você aí também. Cheguei no meu paciente, tentei estabelecer contato visual com ele na mesma altura. Obviamente eu estou procurando por ruídos, roncos. Isso vai me dizer que a via aérea tem algum problema. Se ele consegue latir ou consegue miar, seguramente a via aérea não é um problema. E aí você vem dar uma olhada no padrão torácico. Tem expansão de caixa sem dificuldade ou ele usa muito o abdômen para poder respirar? Qual é a frequência? Lembra que tem 3 tipos de respiração que você pode querer num paciente como esse aqui. Gosto, que é como eu estou respirando agora. Não gosto, pacientes taquipneicos, esforçando demais, com algum grau de distrição, dispneia, ou até mesmo aquele que eu digo, é uma emergência respiratória, eu não posso ver esse tipo de padrão, apneia ou até mesmo agonia respiratória. Lembra que no C, eu preciso de passar minha mão por todo o paciente procurando por assimetrias, líquidos, aumento de volume e eu vou estabelecer a linha X, lembra dela? Tem algum hematoma em região axilar? Tem hematoma umbilical? Tem hematoma em região inguinal? Tem hematoma na base da mandíbula? Bom, se você seguir suas certificações, você vai saber o nome de cada uma dessas regiões, desses hematomas. Se eu não tenho grandes hemorragias presentes, ok, aí eu penso no acesso vascular, que eu tenho que discutir quais são as maneiras para fazê-lo. Essa é a forma com a qual a gente se acerca inicialmente ao nosso paciente, beleza? Muito bem, então espero que você tenha conseguido perceber que essa sequência é super importante para que, junto com a anamnese, você sempre consiga trabalhar a ficha de reanimação. Então tá aqui os principais parâmetros que são clínicos e 4 deles que são, a gente chama de clínicos também, mas são considerados laboratoriais. Lactato, hematócrito, proteínas totais e glicemia fazem parte aí dos 4 grandes que nos ajudam na fenotipagem desse nosso paciente, em que estado ele realmente se encontra. Então, um exame clínico completo, eu vou lá e escrevo. Então isso aqui vai voltar na nossa conversa aqui do segundo dia, sobre documentações, porque imagina a segurança que isso te dá do ponto de vista de atendimento, de que não houve omissão desse socorro, né? Então é importantíssimo, copia essa ficha aí e fica à vontade para poder utilizar, fazer as suas adaptações o tempo todo, tá? Com isso, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu, de certa forma, transportar esse espírito para os nossos clientes lá da telemedicina. Ou seja, remotamente a gente consegue orientar colegas para seguir esse fluxo, esse nível de entendimento. Ou seja, é possível você pegar o espírito do atendimento, do processo correto, depois de organizar a sua estrutura e melhorar seus resultados. Hoje a gente é o único benchmarking de mortalidade da América do Sul, com mais de 4.000 casos de atendimento por interconsulta via remota no nosso serviço do Intensivete Saúde Digital. Então, é só um exemplo de como você pode ver que no início do relacionamento com uma série de clientes, todos tinham o seu problema, todos tinham a sua dor. Eu não consigo organizar minha equipe da noite, eu não consigo organizar as pessoas, tá difícil, o veterinário que sai da escola não está preparado. Gente, esse é o game. Convivam com esse fato que a gente discutiu aqui no início. É assim que as coisas estão acontecendo. Então, como é que eu enfrento isso? Com responsabilidade. Né, com cooperação, com colaboração, entendendo que eu tenho uma construção de longo prazo para fazer. Fato é que, ao longo ali de 6 meses de relacionamento, desse evento de colaboração entre médicos veterinários com mais experiência, sênior, ajudando aqueles colegas que estão começando, eu posso sair de mortalidades que estavam ali próximas de 90% e alcançar um número mais adequado, que hoje a gente entende que está ali girando próximo de 25% a 30% para pacientes graves que saem da emergência. Então, isso tudo é importante, porque é método, né? É entender que eu realmente não posso impor para você as maneiras de pensar. Eu posso, de repente, aqui o que eu estou tentando fazer, influenciar, educar vocês, motivar de alguma forma, moldar uma cultura em prol
de uma racionalidade científica. Acho que é por aí. A atividade médica ela tem duas grandes vertentes, né? A técnica e a cognitiva. Né? A técnica ela é regulada com base em regras claras. Quer dizer, eu posso obrigar todo cirurgião que antes da cirurgia tem que fazer um checklist para aumentar a sua segurança. Né? Agora, a cognitiva é impossível de eu regular. É uma atividade interna de vocês médicos. A gente chama de inside out. Né? É um processo de decisão. Ela está baseada totalmente na incerteza. Quer dizer, como é que eu vou criminalizar a irracionalidade do médico no momento de caos? E isso é inerente da mente humana, não tem jeito. Então, qual que é o caminho? Discutir, não polarizar, repetir, treinar demais com base em humildade, né, em segmento, em entender que você tem que fazer um processo iterativo, de melhorar a cada erro, mas se você puder treinar o erro numa situação não real, a sua mente vai começar a estar bem preparada para isso. Né? Então não vai ter uma imposição nesse sentido, percebe? Muitos de vocês devem estar num consultório pequeno, pode estar inclusive numa agropecuária, outros já estão numa clínica que não é 24 horas. Eu não sei o tamanho que você está, mas eu sei te dizer o seguinte, eu também comecei bem pequenininho e eu sei que vocês podem começar bem pequenininho. Agora, lista aí para mim, como sua tarefa, quais são as suas vulnerabilidades hoje, quais são os seus limites pessoais, técnicos e estruturais. Pega aqueles 3 pilares de estrutura, processo e desfecho. Quais são os seus limites? Né? Se você não tiver esse dossiê sobre você, com certeza você vai acabar sendo esmagado pelo processo. Né? Você precisa de ter a percepção de onde você está, a humildade para se colocar naquele determinado ponto, para aí sim, tá com esse dossiê na sua frente aí? Pois então, ó, bora focar no trabalho de equipe, gente. É assim que funciona. E essa equipe não tem que estar fisicamente só com você, ela pode estar fora. Como eu disse, nós temos um trabalho remoto espetacular, que você pode utilizar também, né? E, mas não tem recurso, cara. Como é que eu vou montar uma sala dessa? Eu estou numa cidade com 30 mil habitantes. Olha, para com esse discurso. Tô careca de ver hospitais que faturam de 300 a meio milhão, 300 mil a 500 mil reais por mês em cidade de 200 mil habitantes, que tem tomógrafo. Então, assim, não vem com essa. Tem gente que está ali investindo em cidade com 30, 40 mil habitantes. Vai ter um tomógrafo ali? Não tem sentido. Né? Vai ter um ventilador mecânico, de repente, não vai fazer sentido. Então, o investimento inicial ele pode ser pequeno. Começa pequeno, mas tem que começar a separar algo para poder começar. E tem que estimular a sua equipe desde o começo. Eu disse para vocês, em algum momento da nossa gestão, a gente passou a perceber que não adiantava eu querer ter figurões 24 horas, porque não é economicamente viável ter gente sênior 24 horas por dia. Nem o hospital humano faz isso, você sabe disso. Você vai para um pronto-socorro, num atendimento e levar seu filho de madrugada, quem te atende? Né? Não é o melhor médico do hospital. Então, assim, você tem que estimular seu time a explorar opções, a conhecer linhas de negócio, a se educar financeiramente. Um CPF que não cuida do próprio dinheiro vai cuidar do seu dinheiro. Ele vai estragar sua máquina de tosa, vai estragar o equipamento, não vai pensar em manutenção. Então, hoje é o que a gente pensa, a gente tenta dar para o nosso time aqui, físico, educação financeira, suporte psicológico, dicas, né, de como melhorar o suporte nutricional mesmo durante um plantão, como passar por aquilo. A gente tenta melhorar muito o suporte educacional. Nós temos essa facilidade, então para o nosso time a gente tenta sempre fornecer condições para que eles façam a certificação do ABC Trauma, ABC Cuidados Intensivos. A gente financia parte desse processo, financia a pós-graduação, mas monta uma trilha. Né? Eu quero que eles tenham a própria chave, que é a chave da felicidade mesmo. Eu não quero burnout ali, não quero fadiga, é o que a gente espera. Mas a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa e algumas não estão preparadas para esse ambiente. Não estão. A gente tenta testar o limite, a gente tenta colocar nosso time no limite, mas a gente não quer que você caia da corda. A gente quer deixar uma rede embaixo e falar, ok, você não está preparado, vai descansar, depois você volta para cá. A gente sabe que é muito fácil errar no processo de construção dessa pessoa técnica e mesmo da construção física do lugar que você trabalha. Então, a gente usa muito o pensamento que a gente conhece como pensamento Lean, né? Lean Startup, pensamento enxuto para a construção de empresas de negócios que sejam ágeis, que aprendam rapidamente, que errem rápido, no começo e barato, para poder aprender, né, a melhorar ao longo do processo e de forma contínua. É uma escada. Eu melhoro um pouco, melhoro aqui, vou de novo, melhoro de novo, eu testo, melhoro, faço o fit daquele processo dentro do meu mercado e tento escalar. Ou seja,
Eu faço o processo de melhoria, testo o meu negócio num ambiente pequeno, replico e vou tentando escalar. Que é o que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos, pelo menos dos 25 que eu estou aqui, para as consultorias. Nós temos um grande campo de provas ali para demonstrar que esses processos andam bem, que é o processo nosso que está acreditado, que é o processo físico do Intensivet, e depois replicamos isso em consultorias em outros locais de maneira diferenciada. Então você percebe como é que diversificar a forma de ser veterinário também vai te levar para o caminho correto? Hoje a proposta foi te trazer um pouquinho dessas ideias de como produzir um local técnico, como ser tecnicamente mais assertivo e como se preparar nesse ambiente macro para ser veterinário. Depois nós vamos falar de novo de documentação no segundo dia, vamos falar de recursos emocionais no terceiro dia e quero juntar essa bomba só lá no quarto dia. Não perde essa semana do paciente grave e eu já vou propor para vocês um bom desafio que vai rolar ao longo desses 4 dias de paciente grave. Vamos ver se você está disposto aí. Você já conhece o Move? O Move é a nossa mentoria. A mentoria que vai te ensinar a trabalhar melhor a experiência do cliente, trabalhar sob pressão e conhecer melhor os processos. Mentoria espetacular que a gente faz com apoio de profissionais de outras áreas que nos trazem insights espetaculares para você atender melhor nesse ambiente de pressão. Sempre acontece no final do ano ali para novembro, tá? Então vai ter um sorteio de vaga do Move aí para você também ao longo desse processo. Você conhece o Simpósio Intensivet? Já estamos indo para a 4ª edição dele, ele é um simpósio online. O ano passado a gente teve mais de 800 veterinários, super legal, porta de entrada para você que está começando aí. Vou sortear um simpósio para você também. E claro, tem o Medicina Interna do Paciente Grave, o nosso querido MI, o antigo Medicina Intensiva Básico, ele agora virou Medicina Interna do Paciente Grave. O MI agora está com 34 módulos, 2 anos de acesso. Dermatologia, gastro, neuro, nefro, tudo que você quiser, mas tudo voltado para paciente grave. Um curso super legal, super amplo, formação para quem acabou de sair da faculdade ou está nesses primeiros 5 anos aí, tô perdido, não sei o que eu faço com o meu diploma de graduação, MI. Pois vai ter uma bolsa de 100% do MI para você também e 3 bolsas de 50% que a gente vai sortear. Bom, Move, simpósio, 3 bolsas de MI e uma bolsa integral. São 6 prêmios que eu vou dar para vocês aqui. Para quem? Primeiro, para quem permanecer na Semana do Paciente Grave, e a gente tem o nosso controle aqui de acesso aí de todo mundo que está participando. Então, quem participar bastante e principalmente, printou aqui um pouquinho da sua tela? Printa uma tela legal, fala-se o seguinte, ó, o desafio é o seguinte, printa a tela que você mais gostou dessa conversa aqui, faz um comentário dela lá no Instagram e marca o @RicoBevex, que você já conhece o nosso perfil. Vou deixar aqui para você, ó, para você não se perder, ó lá. RicoBevex, ok? Então você vai pegar a melhor parte, o que você mais aprendeu com essa aula, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 partes. Não adianta colocar lá, eu adorei o que o Rabelo falou. Ó. Ensina o seu colega algo que você pegou aqui da Semana do Paciente Grave. Compartilha no Instagram e marca o @RicoBevex. Eu vou controlar isso direitinho e vou pegar essas pessoas depois para sortear. De novo, hein? O MI é um curso de mais de R$8.000, hein? Vai perder a chance de pegar uma bolsa de 100% do MI, portanto a bolsa de 50% ó, é mais de 4 pila de presente. O Move é uma mentoria de mais de R$2.000, tá? Você vai adorar poder fazer isso aí também, eu vou te dar isso de presente. E o simpósio nem se fala, super legal, não vai perder essa oportunidade. Então são 6 prêmios que eu vou dar para vocês ao longo da Semana do Paciente Grave, mas eu preciso, claro, que você me ajude a divulgar isso aqui, apertar o aviãozinho lá no Instagram com a sua publicação, compartilhar, marcar a gente e fazer barulho com a Semana do Paciente Grave. Com isso tudo, eu me despeço de vocês nesse primeiro dia. Basicamente aqui, ó, desejando tudo de bom para vocês, que vocês tenham gostado e que vocês estejam preparados, porque aí vem o segundo dia da Semana do Paciente Grave. Boa sorte!